Boa noite a todos. É muito bom estar aqui hoje, né? Depois desse tempo que a gente ficou em recesso. É uma oportunidade de ouro, né, para quem está aqui, porque quem mais aprende é quem está aqui. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E já pensando em oportunidade, eu venho refletindo aí durante a semana passada, né? O que a gente ia trazer de reflexão hoje. Mas aí com a notícia do desencarne do seu Oswaldo, eu mudei totalmente o meu estudo de hoje para fazer uma homenagem ao seu Oswaldo e a esse pessoal dessa época. Meu pai está aqui hoje, que traz ainda, né, o evangelho raiz, vamos falar assim, a moda antiga. E também porque seguindo uma história, a gente não sabe se é verdade ou não, mas ela é muito boa. Disse que a esposa do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, estava num restaurante com a amiga. E o garçom era ex-namorado dela. Aí a amiga dela falou assim: ó, se você tivesse casado com ele, você seria esposa de um garçom. Aí ela: não, ele seria o presidente. Isso quer dizer que ao lado, né, de um homem que prospera, existe uma mulher forte, né? E hoje, o estudo de hoje que eu vou fazer é também uma orientação, vamos falar assim, né, da Patrícia, que já falou para mim: olha, por que você não faz o evangelho daquele jeito? Eu falei: então, casou as duas oportunidades. Para complementar a maneira do estudo de hoje, eu já contei isso aqui, vou contar de novo, porque é uma coisa muito marcante que foi para mim e confirma, né? E tenho certeza que muitos devem ter alguma história nesse sentido. Em Campinas eu tinha 17 anos, quando a gente começou a estudar o Espiritismo. Na verdade, minha mãe, né, veio puxando todo mundo. E numa certa noite, já tarde da noite, para quem é mais jovem, antigamente, dentro da casa das pessoas, tinha uma coisa chamada telefone fixo. Alguém lembra? Apenas 5% aqui, né? Então, o telefone fixo, ele era fixo mesmo, porque ficava lá na casa, né? Ligava, ou você discava, né? Ou digitava o número. Tocou o telefone, e aí não tem como saber quem é, né? Naquela época. Não lembro quem atendeu, mas falou: Felipe, é para você. Para mim, né? E aí, eu atendi. Era a namorada de um amigo meu, que também era muito minha amiga. Estava desesperada, porque ela tinha tentado falar com o namorado, não tinha conseguido. Aí ela lembrou de mim. Ela estava na rua, porque momentos antes ela tinha brigado com o pai costumava beber,
E pela primeira vez, ele tinha dado um tapa na cara dela. E ela ficou desnorteada. Aí eu falei, não, peraí, espera aí que eu vou te buscar. E aí a gente buscou ela, inclusive meu pai que me levou. Trouxemos para casa, tal, ela estava abalada. Eu falei, peraí, peguei o evangelho, abri. Antes eu expliquei o porquê, né, que a gente ia abrir o evangelho. E aí, na hora que ela viu o que caiu, ela ficou boquiaberta. Porque caiu, ofereça a outra face, se alguém te bater em uma. E eu também fiquei estarrecido, né, com aquilo. Né? Puxa vida, mas funciona mesmo, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou perguntar quem está aqui pela primeira vez, mas não vou chamar para vir aqui na frente. Ou pela segunda, ou pela terceira. Tem alguém? Não? Então, eu vou pedir para você abrir ao caso o Evangelho, tá? Para todo mundo saber que não é marmelada, não está marcado nada. E aí a gente vai ver qual é a lição que a gente precisa para hoje. Que aí a gente realmente vai falar assim, olha, hoje nós precisamos ouvir. Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10. Perdoai para que Deus os perdoe. A gente provavelmente já leu essa passagem, já estudou essa passagem várias vezes. Mas em todas as vezes que a gente estuda e lê, sempre tem algo que das primeiras vezes a gente não tinha prestado atenção, não tinha passado pela nossa cabeça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso está em Mateus. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, o vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, o vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso também está em Mateus. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado a teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, lhe disse, Senhor, quantas vezes preciso perdoar meu irmão, se ele tiver pecado contra mim? Será até quantas vezes, todo mundo? 7 vezes? Aí Jesus falou, não. Até quanto? 490, né? 70 vezes 7. Provavelmente, essa é uma das passagens que mais se encaixa no relacionamento. Porque o objetivo nosso de estarmos aqui é o relacionamento. Qualquer que seja ele. Porque é no relacionamento com o outro que eu tenho a necessidade de perdoar, de ser indulgente, de compreender, assim como o outro tem para comigo. A misericórdia é o complemento
da doçura. Agora vem a explicação de Kardec. Pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Interessante que isso aqui também se encaixa com a passagem que caiu lá com a minha amiga lá, né? De da outra face. O ódio e o rancor denotam, mostram uma alma sem elevação e também sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Olha, ó, voltando aqui, ó. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima dos golpes. A alma elevada que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Crítica. Alguém desfere uma crítica contra você. Se você estiver na mesma vibração, você vai receber a crítica, vai ficar magoado, magoada, vai te ferir e assim por diante. Mas você pode estar acima dos golpes. Uma é sempre ansiosa. A alma que não perdoa é sempre ansiosa. De uma suscetibilidade desconfiada. Suscetibilidade é alguém que se fere mais facilmente com palavras ou ações. Tá? Ela é de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. Fel é aquele amargor, né? E a outra alma que perdoa é calma, cheia de mansuetude e caridade. Então, olha a comparação que ele faz entre os dois tipos de vibração, que vibração a gente coloca como sendo uma meta para que a gente possa atingir, né? A gente sempre está com aquilo na cabeça. O que Jesus faria nessa situação? Né? Tá certo que nós estamos há milênios, né, atrás de Jesus, mas ele é o nosso modelo. Ele mesmo disse: infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei. Pois se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Existe uma linguagem, tanto na Bíblia quanto no Evangelho, que é o contraponto. Tá? Então, em Mateus, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Então, vamos entender o que é esse contraponto para a gente não colocar Deus humano. Né? Semestre passado, né, nas terças-feiras, a gente estava fazendo um estudo do livro Mediunidade de Cura, do espírito Ramatiz, pelo médium Hercílio Maias. E o esclarecimento que esse livro está trazendo, né, esse estudo está trazendo, sobre esse ponto do perdão, né, do que é o pecado, a gente compreende materialmente falando a lei de ação e reação. Na escola a gente aprende, por exemplo, os estados da água.
que a água, né? Vamos só relembrar aqui, né? Robson. Estado líquido, sólido, gasoso. Até aí todo mundo, né? Tá ok. Mas se você perguntar para uma criança que ainda não estudou isso, você pergunta os estados da água, a criança vai falar assim, o quê? O que é isso? Né? A gente sabe porque a gente aprendeu e a física demonstra, ó, a água se apresenta nesses 3 estados. Agora, quando a gente fala de pensamento, atitude, vibração, a gente não aprende isso na escola. Então fica muito abstrato, fica vago. Quando a gente fala assim, olha, o que você pensa em relação ao outro, volta para você. Tá, na teoria é bonito, mas e aí? Como é que funciona na prática? Esse é um estudo que mostra na prática. Ele explica na prática como que os nossos atos contrários às leis de Deus contra o próximo nos afetam primeiramente diretamente. Porque Jesus não poderia chegar naquela época e falar coisas que ninguém ia entender. Então ele falou de uma maneira, ó, façam, confiem em mim. Mas antes disso vamos falar assim, que ele conquistou credibilidade primeiro, né? Para poder falar assim, olha, façam isso. Eu sou o caminho. Então, aquele que fala que nunca vai perdoar, se falar que vai ser condenado por Deus, na verdade ele vai colher as consequências de uma atitude, que é o ato de não perdoar ou guardar rancor. Quando nós guardamos rancor, nós estamos prejudicando primeiramente a nós mesmos. E isso está comprovado cientificamente, né? Que a vibração ela interfere na composição, na maneira como as células do nosso corpo reagem às vibrações. Tá? Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que se perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque se você perdoar a mesma pessoa pelas mesmas atitudes, se você contar e chegar em 10, só falta 480 para chegar na perfeição. Porque é tão fácil a gente perdoar uma criança que chega, de repente, te chuta, que ela não sabe o que está fazendo. Se for muito pequenininha, porque se for maior já sabe, né? Então ela não sabe o que está fazendo. Então é fácil perdoar uma criança. Ah, mas é criança, né? A gente fala, é criança, não sabe. Agora, perdoar um adulto que sabe o que está fazendo. Às vezes não, né? Às vezes tem um certo comportamento que nos atinge e não atinge o outro que está do nosso lado, né? Então a gente... Mas por que eu fiquei assim e o outro não ficou? O problema está onde? Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Agora ele vai explicar. Ó, vamos prestar atenção. Vamos perdoar como? Vamos perdoar
publicando no Instagram que perdoou? Uma maneira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que delicadamente poupa o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo sendo ele quem está de todo errado. Aí vem aquela famosa frase, né? Você quer ter razão ou quer ter paz? E isso tem um peso muito grande para a gente. Porque às vezes o preço da gente ter razão é muito alto. Nós pagamos, às vezes, com a saúde, né? Então, é preferível ter paz do que ter razão. Num livro muito famoso, que eu até dei para o José Felipe aqui, que é meu filho, quem não conhece, se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu já falei aqui umas 20 vezes, que é muito bom, aconselho a leitura, não ensina a manipular as pessoas, e sim como tratar bem as pessoas, entre outras coisas. Ele ensina e demonstra, por aplicação na prática, que às vezes a gente pode deixar que o outro pense que tem razão. Que mal há nisso? Duas pessoas dois amigos foram num restaurante e eles pediram 2 bifes e o acompanhamento. Estavam lá conversando e tal. E aí veio a comida e os 2 bifes vieram numa travessa só. Veio um grande e um pequeno. Na hora que chegou, o primeiro foi direto no grande e já pegou. E o outro falou assim, pô, peraí, você já pegou o grande assim, sem perguntar? Aí o outro perguntou, se fosse você, você pegaria qual? O pequeno. Ué, então eu já peguei o grande. Evitou a briga, evitou a fadiga, né? Então vamos lá. Nós procuramos, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, não ferir o amor próprio do outro, a suscetibilidade do outro. Porque nós temos várias maneiras de falar uma coisa. Eu vi um vídeo, não sei se ela era atriz, mas ela falou uma frase só de 10 maneiras diferentes, com 10 entonações diferentes. E cada entonação queria dizer uma coisa. É por isso que conversar pelo WhatsApp é complicado, porque você não sabe se a pessoa está afirmando, se ela está reclamando, se ela, né? Não tem entonação, né? E esses dias, por causa de uma vírgula, a gente teve uma confusão danada lá. Que o engenheiro deu uma informação, não colocou uma vírgula, pareceu uma afirmação sem a vírgula, e aí eu passei para frente e não era o que era. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar também por escrito, né? Que a gente pode ser mal entendido, mal interpretado. Então, quando a gente fala assim, não, ou a gente fala, não, ou a gente fala, não. Foram só 3 maneiras, né? Cada maneira de um não diferente de interpretar.
quer dizer algo diferente, cada maneira. Então a gente pode falar algo sem ferir o amor próprio do outro? Se a gente quiser, sim. Se a gente falar assim, não estou nem aí para o outro, então não estamos nem aí para o sentimento do outro. Vai depender da nossa vontade. O que está mais correto de acordo com as leis divinas, né? Tem que pensar nisso. A segunda maneira de perdoar, pela qual o ofendido ou aquele que se julga sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes, que lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Aí a pessoa é ruim mesmo, né? Coloca condições para o perdão. Aí, só perdoa se ajoelhar. Fora de cogitação, né? Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, para poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de ambas as partes. Não tem como ser sincero. Não é aí que está a generosidade. Esta é uma maneira de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, em toda situação difícil, né? Aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, este sempre contará com a simpatia das pessoas imparciais. E isso é difícil. Chegar nesse ponto é difícil. Alguns vão falar que sim, outros vão falar que não. Existem problemas de família, por exemplo, que se arrastam por décadas, até por encarnações, por causa de uma coisinha. A famosa tempestade em copo d'água. Então, se a gente não se atenta à situação, o outro falou e me magoou. Se a gente não se atentar ao real valor daquilo, a gente pode estar se prejudicando mais do que o necessário. Inclusive na parte de saúde, que a gente já comentou aqui. A primeira cura, assim, né, como o estudo que a gente está fazendo, a primeira cura de uma doença que se origina na emoção, que a gente já viu que a maioria delas se origina na emoção. A maioria das vezes em que a gente pode causar a nossa própria cura está nas nossas próprias atitudes. Nós próprios podemos ser nossos médicos, né? Então, o Dinho já fez um estudo aqui, médico de mim mesmo. Eu já fiz autocura algum tempo atrás. Então, a gente tem falado dessa parte aqui de saúde, até com uma certa repetição. Mas, na verdade, são complementos. Então, nós voltamos à origem daquilo que nos está causando um desconforto. O nosso organismo, ele reage à nossa postura.
A gente já aprendeu que nós temos basicamente corpo físico, perispírito e espírito. Se o perispírito e o corpo físico estão ligados e um influencia ao outro, a física, a parte física do nosso corpo, ela é formada no perispírito. Então, se o nosso pensamento prejudica o nosso perispírito, vai para o corpo físico. Ah, mas eu tenho uma doença que é hereditária. Olha, eu já vi casos de doenças hereditárias que um filho não tem, não desenvolve. A gente viu em algum estudo, não sei se foi do Dinho, alguém fez esse estudo aqui já, que a doença, a gente já carrega ela, fisicamente falando, nós já temos ela. Agora, se ela vai se desenvolver ou não, aí já é outros 500. Vamos pegar o exemplo de quando há um desencarne. Quando o corpo vai para baixo da terra e é consumido lá pelos nossos amiguinhos, né, os bichinhos, da onde que eles vêm se está tudo fechado, se o caixão está fechado? No próprio Livro dos Espíritos já informa, né? Eles já estão no nosso organismo, já estão na nossa pele, são como sementinhas. Encontrou ambiente propício, eles se desenvolvem. Ou seja, o espírito foi embora, o corpo, né, está sem vida, opa, está a hora de florescer. Aí surgem, né, os bichinhos. Mesma coisa as nossas doenças, elas encontram ambiente propício. Então a gente, de repente, desenvolve uma gastrite que tem origem totalmente na emoção. Tal da gastrite nervosa. Mas aí você tem que tratar o corpo físico? Tem, porque se manifestou no físico. Então tem que tratar. Mas e se não tratar a origem, que não é física? Vai voltar? Vai. Inclusive, uns dias para trás, eu não sei se foi uma matéria que eu li, os médicos japoneses estão recomendando para os pacientes com ansiedade, propensos a desenvolver, né, alguma gastrite nervosa, síndrome do pânico, eles estão receitando um novo verbo que a gente precisa adotar aqui agora. Se chama passarinhar. Alguém já ouviu isso? O que é passarinhar? Hã? Não, é mais específico. O que é passarinhar? Você levantou a mão. Não? Passarinhar é observar os pássaros. Né? Olha que interessante, você parar e ficar olhando passarinho. O verbo passarinhar, né? Então tá certíssimo, né? E engraçado que é uma cura que está na natureza, né? E teve um estudo também recente que demonstrou que quando você coloca os pés descalços na terra,
na grama, na terra, não pode ser no cimento, né? Você está trocando energia com a terra. Você está descarregando energia, né, negativa, vamos falar assim, e recebendo energia. Então, eles pegaram um multímetro e fizeram o teste, né, não sei se foi, tocaram na pessoa lá e mostrou realmente que tinha voltagem passando ali. Então, às vezes a gente fica assim, mas isso funciona? Né? A gente fica meio receoso, porque é mais fácil ir na farmácia e comprar um remédio. Agora, passarinhar, não. Você precisa de tempo, precisa de algum lugar que tem passarinho. Graças a Deus a gente mora num lugar que tem muito. Né? Então, olha só, os japoneses. Né? Os japoneses são inteligentes. Pessoal, em homenagem ao meu pai, ao seu Oswaldo, ao seu Carlos, que antigamente a gente não tinha recurso, né? Essas casas espíritas também com poucos recursos. Eu lembro que em Campinas, a primeira que eu fui era também nesse sistema. E é algo que a gente, de vez em quando, a gente precisa fazer. Que é abrir o Evangelho ao acaso, a gente recomenda fazer isso em casa, né? Quando a gente vai fazer o Evangelho no lar. Tem gente que faz na sequência. Ótimo também, desde que faça, né? Mas é como minutos de sabedoria, né? Você abre assim e fala, nossa, que tapa na cara. Então, o Evangelho sempre vai te dar algo que precisa na hora. Aí vem a pergunta, por que, vamos falar assim, no caso lá da minha amiga, por que caiu exatamente o que ela precisava ouvir naquele momento? Como que é isso? Como que acontece isso? Né? Porque eu posso fazer aqui, fingir que vou abrir e abro em outro lugar, né? Se você se concentrar, elevar o pensamento e abrir o Evangelho, vai cair algo que precisa para aquele momento, é certeza. Eu posso falar porque eu não sei quantas vezes já aconteceu conosco em casa, quando eu morava com meu pai, e em casa, agora que a gente faz o Evangelho no lar. Então, realmente, ajuda muito, funciona muito. Eu não estou conseguindo ver o horário lá, mas, Robson. Eu havia falado com vocês, antes que a gente faria uma homenagem, né, ao seu Oswaldo. Hoje, nós acordamos com essa notícia triste, né, pelo desencarne do seu Oswaldo. Eu estava na hora na escola e a gente pode ser espírita, a gente pode falar que não existe a morte, a gente pode falar, né? E realmente nós acreditamos mesmo nisso. Mas quando a gente é surpreendido com uma notícia assim, o primeiro momento da gente é assim, né? De susto, de tristeza, porque passa na cabeça da gente um filme. Mas aí a doutrina espírita é tão maravilhosa que a gente começa já a direcionar os nossos pensamentos para uma maneira mais saudável. Logo passado aquele primeiro momento do susto, a gente começa a direcionar a nossa mente para uma maneira mais saudável de pensar. E aí eu comecei a lembrar do seu Oswaldo quando eu cheguei aqui na Casa Espírita. Cheguei aqui na Casa Espírita, as primeiras pessoas que me receberam, seu Oswaldo, Dona Sebastiana, Senhor Germano, e depois, na outra reunião que eu vi, aí eu já estava o seu José, a Dona Virgínia, o seu Carlos, né? Então, eu conheci, quando eu cheguei aqui, um exército de soldados que era de dar gosto. Era realmente de dar gosto. O seu Germano fazia parte de todos os dias que tinha aqui na casa, todos os dias que tinha atividade, o seu Germano estava aqui.
E o seu Oswaldo era da mesma maneira. O seu Oswaldo era o primeiro a chegar, porque é ele que abriu o centro. E me faz uma falta, seu Oswaldo. Então ele era o primeiro a chegar aqui, a gente chegava, já estava a aguinha ali colocada. Seu Oswaldo já tinha colocado os copinhos ali também da água no bebedouro. A dona Sebastiana já tinha ido para o posto dela ali na cozinha preparar o lanche para as crianças na salinha de evangelização. Terminava o trabalho dela, ela entrava ali pela portinha, sentava mais ou menos aqui onde está o José Felipe, o Fábio, e aguardava o seu Oswaldo, que depois de abrir todas as portas, que ele parecia o São Pedro com a chave, um molho de chave na mão, e a gente até brincava com isso, né, que chamava ele do São Pedro aqui do SEB, né, do Centro Espírita. E a gente brincava ainda falando o seguinte, né, que o dia que eu desencarnar, o seu Carlos inclusive falava isso, o dia que eu desencarnar, a gente chega lá e fala assim, eu sou amigo do seu Oswaldo. Aí pronto, pode entrar, amigo do seu Oswaldo, né? Tem passagem. E depois, então, depois de toda a atividade dele, ele chegava, sentava ali, dava uma desdobrada, porque era normal dele, dar uma desdobrada, dava uma dormidinha, né? Ia trabalhar no outro plano, baixava a cabecinha, né? Mas depois acordava. Então, o que eu preferi guardar do seu Oswaldo são esses bons momentos. As boas conversas que nós tivemos aqui na Casa Espírita, que tivemos na casa dele, eles recebiam, né, a gente, né, a dona Sebastiana recebe a gente, sempre com muito carinho na casa dela. Se quisesse comer um pão de queijo, vai lá no seu Oswaldo. A gente chega para bater um papo, enquanto estava batendo o papo, pão de queijo ia lá para o forno, né? E era uma maravilha visitá-los. Então, eu prefiro ficar com esse tipo de sentimento. Lembrando das conversas boas. Lembro, por exemplo, que o seu Oswaldo, quando eu perguntei para ele como é que ele chegou na doutrina espírita, e ele pegou e me falou, né? Eu já frequentava o centro espírita, mas então eu trabalhava no clube, então eu não tinha muito prazo, né? Eu trabalhava o dia todo, mas aí quando eu aposentei, eu tinha um sonho. Aí eu pensei, ele vai falar quem queria vir, né, para o centro, trabalhar e tudo, né? Eu falei, eu tinha um sonho. Eu via todo mundo no clube jogando sinuca, eu não podia, porque eu trabalhava lá. Então, o meu sonho era o dia que eu aposentasse, eu podia ir para o clube para jogar sinuca. Só que o dia que eu aposentei, que depois hoje eu fui saber que foi em 1991, aí o seu Germano bateu na minha porta e me chamou para fazer parte da campanha do Quilo. E eu fui para fazer parte da campanha do Quilo, junto com o seu Germano, e também não fui jogar sinuca. De 1991 até o ano de 2020, que ele esteve aqui trabalhando atuante na casa, porque logo que chegou a pandemia, nós precisamos fechar as portas por ordem judicial. Aí o seu Oswaldo, quando, né, a gente pôde retornar, ele já não retornou. Não pela saúde dele no momento, mas pela saúde da dona Sebastiana, que não estava muito boa, então eles continuaram em casa. E depois também a saúde dele começou a ficar fragilizada, né? Então ele realmente não retornou para a casa espírita. E para nós sempre fez muita falta o seu Oswaldo por aqui, e a dona Sebastiana também. Então, eu peço a vocês também que lembrem sempre, né, do seu Oswaldo com esse carinho, sempre com as boas lembranças. A gente vai passar aqui agora um vídeo. Antes, né, eu acho que é bom o seu José, né? Seu José, depois a gente passa. Seu José? Quando eu cheguei aqui, nós chegamos, né? Virgínia e toda a turma que veio com ela. Aqui, ó, tinha uma árvore muito grande, aqui e lá no fundo, 2 árvores. E tudo aqui é tudo pedrinha, ó. Onde vocês estão aí, tudo pedrinha, e ali era o salão principal. Nós nos reuníamos nesse salão, o antigo, agora é o antigo, né? É o antigo salão. O que a gente chama de salãozinho agora. Salãozinho, né? Salãozinho. Olha, é o seguinte, o seu Oswaldo,
quando nós chegamos aqui, ele, na verdade, abriu os braços, recebendo, né, todos nós, com aquela alegria de sempre, com aquela manifestação elogiosa, aquela manifestação de gente pura. Então, quando hoje de manhã eu fiquei sabendo da morte, né? Morte do físico do seu Oswaldo, eu falei, meu Deus, chegou a minha hora também. Porque eu estava aqui junto com ele, né? Faz tempo. Ele, alguns dias atrás, ficou tá em casa, né? Hoje eu conversei com a dona Sebastiana também, ela é muito preocupada com ele. Mas acontece o seguinte, a primeira poesia que eu fiz, eu gosto de fazer poesia, né? A primeira poesia que eu fiz, o senhor Oswaldo quis uma cópia. Essa poesia aqui faz tempo, né? Mais de 10 anos. 15, quase 13 anos. 20 anos, né? 20 então, anos, né? 20 anos. Então, eu vou, em homenagem a ele, em homenagem ao senhor Oswaldo, hoje nós estivemos lá, né? No sepultamento, falamos alguma coisa e tal. Eu fiz questão de trazer essa poesia que ele gostou e deve estar arquivada em algum lugar na casa dele. Vocês querem ouvir? É a seguinte: alma e espírito. O grande problema que existe é que ninguém consegue provar. E assim a dúvida persiste. O que é a alma e onde ela está? O que é a alma e onde ela está? A gente não pode responder, né? A gente sabe que está. Mas o que é a alma e onde ela está? Ele gostou disso. Muitas vezes do espírito se fala e se crê, mas também dele não há evidências, porque é difícil explicar o que não se vê, descobrir sua forma e eventuais aparências. Mas algumas vezes, né, acontece, já aconteceu comigo, que a gente sente fisicamente o espírito. Gente, eu tinha 16 anos de idade, eu tenho 86, quer dizer, faz 70 anos que isso aconteceu. 70 anos que isso aconteceu comigo. Lá em Campinas, eu fui empurrado pelas costas, eu trabalhava num cartório, estava na agência dos Correios e Telégrafos, eu fui empurrado pelas costas e bati com a cabeça na gradinha do correio. Quando eu olhei para trás, não tinha absolutamente ninguém. Eu falei, não é possível. E eu era católico naquela época, ainda católico. Eu fui empurrado pelas costas, então aquilo ficou na minha cabeça. Por ninguém? Ora, alguém me empurrou pelas costas, mas quem? Ninguém. Muitos entendem que espírito e alma são, enfim, uma coisa só. E com isso, para muitos, a ideia se acalma e descobrem só depois que viram pó. Nós todos viramos pó, né? Na medida que o tempo vai passando, lá embaixo, né? E dentro dos caixões, nós viramos pó. Isso é normal, pura e simplesmente. O que é melhor que aconteça com a gente é que nós conseguimos viver ou conservar a nossa vida espiritual. Allan Kardec, filósofo espírita, em memorável jornada, disse que a alma é o espírito encarnado, um grande laço, e o espírito, a alma, porém desencarnada, diferentes apenas quanto ao tempo e ao espaço. Por seu turno, a Bíblia, com sua filosofia solerte, diz que a alma é algo que reside no corpo vivo, e o espírito é a alma que se vai do corpo inerte, comparada a um ser, como se diz, proativo. É a Bíblia que diz isso. Na verdade,
É bem difícil tal explicação animista, pois o espírito não se vê, somente os privilegiados. A alma, por seu turno, não se expõe a qualquer vista. Assim, alma e espírito existem, mas como conceitos atrofiados. O seu Oswaldo, ele leu isso aqui várias vezes e falou assim, mas que coisa interessante isso aqui, hein? Comentou comigo. Enfim, como é o espírito? Como é a alma? Tem cor, tem forma, são alegres ou amuados? São iguais àqueles que perdem a calma ou suportam a tudo, até os mais chorosos e encruados? No fundo, o ser humano deseja um melhor patamar. Alma ou espírito? Espírito ou alma? O que a gente quer? Consideram as criaturas, a vida, o mundo, o homem e a mulher. Que os seres melhorem, mas para isso tem que se emancipar. Então veja só, gente, a minha ideia, para que a gente melhore, nós todos, nós temos que nos emancipar. Eu sempre estou fazendo essa pergunta para mim mesmo, por que as pessoas guerreiam? Por que tiram o fuzil e matam as outras pessoas? Morrem de fome. Hoje está acontecendo isso, não é? No mundo. Quantas guerras já existiram no mundo? Ninguém sabe. Assim por cima, 200 e poucas guerras, mas tem muito mais. As guerras já existem há muitos anos. Então, gente, nós estamos no jardim da infância ainda, porque temos guerra. Quando é que vai parar isso, gente? Pelo amor de Deus. Não são só guerras lá fora, né? Ou guerras entre exércitos, mas guerras internas dentro de casa também. Guerras dentro de casa. Nós precisamos começar o seguinte, precisamos dar os passos, e isso já há muito tempo atrás, nós precisaríamos dar os primeiros passos dentro de casa, com os nossos filhos, dizendo a eles o que tem de melhor a fazer, para que essas guerras vão, perdendo a força. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, eu fiquei muito triste hoje, mas muito alegre depois, quando eu vi seu Oswaldo, dona Sebastiana, e depois lá no cemitério, e pensei o seguinte, logo, logo, seu Oswaldo, eu estarei junto de você. Obrigado, viu? Não tenha pressa, seu José. Não tenha pressa. Vou passar para vocês. Esse vídeo que a gente vai passar foi uma homenagem que o seu Oswaldo recebeu há algum tempo atrás. E hoje o Felipe resgatou, né, esse vídeo para que a gente pudesse passar eles para vocês. Oswaldo Graciano da Costa, filho de José Graciano Primo e Jerônima Emericiana de Jesus. Casou-se em 26 de abril de 58 com dona Sebastiana Ferreira Costa. Constituiu família, sendo pai de 4 filhos, de nomes José Paulo, Marina, Marilda e Marilza. Avô de 9 netos, bisavô de 11 bisnetos. Nascido em 5 de agosto de 38, na cidade de Santa Vitória, Minas Gerais, onde viveu até o ano de 75 e trabalhou como professor na zona rural do município. Chegou em São Simão em 76. Trabalhou na empresa Impregilo de 1976 a 1978, exercendo a função de contratante de pessoas para trabalhar na empresa. Em 1978, foi transferido para o Branca Leone, clube da CEMIG.
exercendo a função de porteiro, tesoureiro, sendo responsável por toda a estrutura administrativa do clube até se aposentar em 1991. Seu Osvaldo tinha muito orgulho, amor e comprometimento pelos trabalhos que exercia. Fez muitas amizades e, notoriamente, adquiriu respeito e muita credibilidade junto à nossa comunidade. Quem o conheceu e conhece pode dizer tranquilamente ser o senhor Osvaldo Graciano da Costa, um homem de reputação ilibada. Sempre praticou o voluntarismo, prestando à nossa comunidade serviços relevantes desde o ano de 1993, nas entidades Lar Espírita Amor e Caridade, onde exerceu por 14 anos a função de diretor e tesoureiro, e no Centro Espírita Eurípides Barçanufo também foi baluarte de grandes obras sociais. Mais que merecido, né, gente? Queria pedir o nosso irmão Tiago para fazer a oração para a gente de encerramento. E nessa oração, né, eu peço que todos mentalizem essas boas vibrações para o nosso senhor Osvaldo. E o Tiago não estava esperando essa. Uma boa noite a todos. De coração apertado, mas feliz. Feliz porque comentava hoje com o Robson, no velório de Sr. Osvaldo, que essa doutrina nos alimenta, ao passo que sabemos que agora, já descarregado do peso, do fardo da matéria, o Sr. Osvaldo há de continuar a trilhar essa jornada que ele vinha trilhando aqui, né, Robson? Poderá ele agora trabalhar, quem sabe nos auxiliar dos planos espirituais, envolto por amigos de luz. Então é nesse sentimento fraterno que rogamos das mais altas esferas de luz a paz, o amor, a fraternidade. Que o nosso Mestre Jesus possa receber e acolher o nosso irmão. Que aos espíritos trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, possam cada um emanar o melhor de si nesse momento, para que ele receba as flores de nosso sentimento, como gratidão. E também que ele possa ter certeza, Sr. Osvaldo, que as sementes plantadas aqui florescerão. Sigamos nós, ainda nessa jornada terrestre, com o coração voltado para o alto, com os olhos voltados para a luz, podendo sempre contar com esses espíritos que aqui passaram e nos deixaram também pegadas de luz. Mestre Jesus, ampare o Sr. Osvaldo. E também, Senhor, ampare-nos, para que possamos nós outros também poder fazer como o Sr. Osvaldo. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Frase essa dita pelo apóstolo Paulo em sua carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo. E lembrava eu, Senhor, lá no velório, que com certeza o Sr. Osvaldo poderia falar: Senhor, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. E que a gente possa então, Senhor, nesse sentimento de gratidão, fazer a nossa parte aqui, agradecendo a misericórdia divina que nos sustenta diariamente, ainda que não percebamos, e completar e continuar na nossa jornada. Senhor, gratidão. Equipe espiritual Eurípides Barçanufo, gratidão.
Seu Oswaldo, amor e gratidão. Uma boa noite, que assim seja.